Todo-Poderoso. Nós te glorificamos, Senhor Jesus, por mais um dia e poder estar em tua presença, Senhor. Ó Deus, nós não somos nada sem a tua graça, sem a tua misericórdia. Verdade, Senhor. Ó Santo, obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. Pois nós não somos merecedores de nada, Senhor. Somos miseráveis, falhos. Ó Deus, obrigada, Senhor. Senhor, que o Senhor possa ministrar em nossos corações nessa noite através da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa vir sobre nós. Ó Deus, nos convencendo dos nossos pecados, da justiça e do juízo, Senhor Jesus. Ó Deus, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero convidar os irmãos para se colocar de pé. Nós lemos a palavra de Deus. Nós leremos em 1 Coríntios capítulo 12. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 12 até o versículo 27. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 27. Bem, eles encontraram, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais, e os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra, e os que em nós são vergonhosos vestimos com dignidade especial, e ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, da autenticidade da Tua palavra, Pai, de forma tal a nos fazer, Senhor, crescer, a conhecermos mais a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas, como nós devemos viver a nossa vida de crente, a nossa vida de igreja, a nossa vida, Senhor, cristã neste mundo. Ó Deus, e só a Tua palavra pode revelar-nos isso, Pai. Então fala o nosso coração, a nossa consciência. Ministra, ó Deus, de forma tal que sejamos impactados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em tempos difíceis como estamos vivendo.
Ó Deus, leva-nos a crescermos em graça, em conhecimento, em arrependimento do Senhor, para que o Teu nome em tudo possa ser glorificado. Te peço assim nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós cantamos um louvor agora, o último que cantamos, e uma parte do hino diz que a tua igreja te adora, a sua igreja enaltece o nome do Senhor, o louva, né? Mas uma pergunta que nós podemos fazer uns aos outros aqui esta noite, ou no decorrer da nossa vida cristã, devemos pensar sobre isso, é a pergunta: o que é igreja? O que seria igreja? Quando nós pensamos nisso, num ajuntamento de pessoas, a pergunta que deveria ser levantada nos nossos corações é: o que é a igreja e por que as pessoas, os crentes, os cristãos falam sobre igreja? Por que eles denominam desse formato? O que seria isso? Essa é uma pergunta muito interessante e cada um de nós aqui poderíamos responder o que é a igreja. Pensa, talvez seja a primeira vez que alguém te pergunte isso: o que é a igreja? O que é? Talvez uma resposta rápida no primeiro pensamento assim seria dizer: não, igreja é uma família, igreja é constituída de irmãos, né? Por isso ela é uma família. Nós vamos ver, irmãos, alguns aspectos que essa resposta não é errada segundo a Bíblia. Jesus disse que nós temos um Pai e que nós seremos irmão de Jesus, e que Jesus seria o nosso irmão mais velho, e que nós somos participantes da sua família, nós passamos a ser parte da família de Deus. Então, quando Cristo instituiu a sua igreja, Ele sim instituiu uma parte da sua família. Nós fomos agregados como filhos. Então nós vemos a linguagem que está sendo usada pela Bíblia, ela é a seguinte: de pai, de irmão, de filhos. É uma linguagem familiar, né? Então não seria errado responder dessa forma, mas a ideia de igreja talvez seja uma ideia mais profunda do que família. Talvez seja muito mais complexo do que nós imaginamos, e há um aspecto que Deus quer demonstrar o que é a sua igreja, muito mais do que simplesmente uma família. Nós vamos ver, irmãos, nesse texto em que Paulo nos ensina o que é a igreja em si, e como ela é formada, e quais são os aspectos que dentro dela deve ser regido, como nós como igreja devemos agir, segundo quando nós nos propomos a ser igreja. Aqui, irmãos, no texto em que lemos, Paulo está escrevendo a carta à igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, né? Que os coríntios residiam nessa cidade. E essa igreja, irmãos, foi uma igreja extremamente problemática em muitos aspectos. Nós vamos ver na primeira carta vários problemas que Paulo escreve a esta carta, tentando solucionar problemas, trazer resoluções a questões entre irmãos. Nós vamos ver pecados terríveis dentro dessa igreja que Paulo vai resolver. E no capítulo 12, Paulo está tratando dos dons espirituais que essa igreja tinha, mas não simplesmente pelo fato de eles terem dons espirituais, mas como eles usavam esses dons espirituais. E Paulo vai ver que há uma divisão, irmãos, muito séria que os irmãos fazem dos que usam os dons na igreja. Paulo vai começar dizendo que, na verdade, há diversidade de dons, há diferença sim de dons. Uns pregam, outros têm o dom da sabedoria, outros têm o dom de cura. Só que Paulo vai dizer, estudando essa carta, que há vários problemas porque o uso disso estava sendo errado naquela igreja. Aqueles irmãos estavam usando esses dons para benefício próprio, para o próprio prazer ou para a própria vanglória. Não havia um benefício real ou a intenção real de promover um benefício para a igreja. Paulo fala que o dom foi dado a cada um para o benefício do corpo.
Então, Paulo está exortando aquela igreja que os dons que ela tinha eram muitos, eles deveriam usar de forma adequada aquela igreja. Aí, irmãos, Paulo vai dar o maior exemplo do que porquê nós devemos usar os dons de forma adequada, e nós vemos isso a partir do versículo 12. O porquê é que nós devemos usar os dons de forma para os outros e não para nós mesmos, devemos usar em benefícios dos outros e não simplesmente para a vanglória e honra nossa, mas para o benefício de um todo, né? E Paulo vai dizer, começando falando sobre o corpo. Como disse no início da mensagem, irmãos, que a ideia de família é uma ideia certa em relação ao que é a igreja, mas ela não é uma ideia que consegue abranger tudo que uma igreja se propõe a ser. E a ideia que Paulo fala aqui, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, é que a ideia de corpo é uma ideia que vai falar muito mais do que é uma igreja, do que propriamente família. Família, ela tem um certo limite até onde ela consegue expressar o que é a igreja, e Paulo vai usar o sentido figurado aqui do corpo humano, que vai exemplificar, que vai trazer muito mais clareza do que é a igreja. Aí Paulo começa no versículo 12, por favor me acompanhe. Versículo 12 diz: porque assim como o corpo é uma só unidade, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Paulo começa, irmãos, dizendo que um corpo tem vários membros. Nós vemos em um corpo humano as mãos, os pés, a orelha, o olho, e Paulo vai falar mais para frente sobre isso. E nós observamos que o corpo, para ser constituído, ele é constituído de membros para se formar um corpo. Mas ele não vai dizer só isso, irmãos. Ele vai dizer, assim também acontece com relação a Cristo. Uma coisa, irmãos, que nós podemos pensar sobre o que é a igreja: ela é o corpo de Cristo manifesto neste mundo. Alguns chamam do corpo místico de Cristo. Quando nós ouvimos, irmãos, falar sobre o que é a igreja, pense numa coisa: Cristo está andando no mundo quando a igreja se manifesta no mundo. Quando Cristo subiu aos céus, irmãos, ele disse que ele fundou a igreja e que viria um outro Consolador. Ele disse para aqueles irmãos irem, vão para Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo desça, até que um outro Consolador revista vocês. Ele funda a igreja dizendo que as portas do inferno nunca iam prevalecer contra a igreja. Ele disse também para Pedro que ele entrega as chaves a Pedro, e diz que as chaves do reino estavam na mão de Pedro, fundando, como Pedro seria o líder principal ali daquela igreja. Ele disse que sobre este fundamento ele iria fazer com que a igreja permanecesse, quando ele disse para Pedro que sobre esta pedra eu fundaria a minha igreja, sobre Cristo, né, que é o fundamento. Quando isso, irmãos, acontece, Cristo está dizendo para o mundo que quando ele subiu ao céu, a manifestação dele que ficou na terra é a sua igreja. Nós vemos Paulo falando aqui: ainda que são muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Vemos em Efésios, irmãos, capítulo 5, que Cristo é a cabeça da igreja, assim como o marido é a cabeça da mulher. Paulo fala que a mulher deve reverenciar o marido, assim como a igreja reverencia Cristo, que é a cabeça deste corpo. Então pense numa coisa: a igreja é um corpo que a cabeça é Cristo. Isso, irmãos, é impressionante. Pense numa coisa: você, quando está andando e se dizendo igreja, você está dizendo que você é o corpo de Cristo manifestado neste mundo. A igreja, não sabe por que esse sermão é tão importante nesses tempos? Porque o que as pessoas têm feito com a igreja estão destruindo o que a igreja se propõe, pelo que Cristo estabeleceu que ela deveria ser. A igreja não manifesta neste tempo as formas que Cristo disse para se manifestar. Ela manifesta outras coisas, mas ela não manifesta mais Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, para a grande maioria dos cristãos no mundo, no Brasil,
como nós vemos, nós não vemos a manifestação de Cristo sendo manifestada na igreja, enquanto ela deveria ser isso. Ela é o corpo místico de Cristo andando aqui. Assim, irmãos, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir deve ser manifestado como Cristo manifestou. Quando nós, irmãos, estamos dizendo que nós somos igreja, nós estamos dizendo: eu sou uma parte do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, que nós nos chamamos de membros do corpo. É por isso que a igreja se constitui-se de membros do corpo de Cristo. Irmãos, há algo muito sério nisso. Nós estamos manifestando quem Deus é neste mundo. Paulo disse, irmãos, uma coisa interessante em Efésios capítulo 5, ainda no versículo 32, que grande é o mistério entre Cristo e a igreja, essa unidade, em que Cristo, irmãos, está unido com a sua igreja. Quando Jesus disse em João capítulo 17 que ele iria orando ao Senhor, ao Pai, e ele orou dessa forma, que eles deveriam, assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um como nós. Então, irmãos, quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos participantes de quem Cristo é. Qual é o texto que nós lemos hoje aqui? Os irmãos conseguem lembrar? Uma parte do texto diz bem assim: somos participantes da divindade. Nós, irmãos, participamos de algum modo da obra divina que Deus fez. Nós somos parte e membros deste corpo. Por isso, irmãos, que nós fazemos o uso, por exemplo, da Santa Ceia. Nós estamos participando de quem Cristo é. Ele é o cabeça desses membros. Esse, irmãos, é um corpo formado por muitas partes, ainda que seja um corpo, mas ainda assim são muitos membros. Então, irmãos, o que nós podemos enxergar como igreja é que Cristo está andando neste mundo por meio dela. Por meio dela. Lembra do que Paulo falou? Quando você se deita com a mulher adúltera, você está pegando o corpo de Cristo e deitando-se com uma meretriz. É por isso, irmãos, que fazer parte de uma igreja é algo muito sério. Você está participando de quem Cristo é. Ser membro da pessoa do nosso Senhor. Agora, uma coisa, irmãos, que aconteceu quando a ser corpo de Cristo. Paulo vai dizer no versículo 13: pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que aconteceu, irmãos, quando a igreja foi levada, quando Cristo subiu aos céus, ele disse que o outro Consolador viria. Este corpo, irmãos, que foi formado, foi dado a ele um Espírito, e todos estes que são participantes foram batizados neste mesmo Espírito, foram cheios do Espírito Santo. Jesus disse para eles: vão e esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Assim, irmãos, todos aqueles que são membros deste corpo obtêm o Espírito Santo. E só há, irmãos, possibilidade de nós fazermos parte do corpo de Cristo se recebemos o seu Espírito Santo. Não há, irmãos, nenhuma pessoa que faça parte do corpo de Cristo que não tenha o Espírito Santo. Não há possibilidade disso acontecer. Existe só duas pessoas neste mundo, irmãos: uma que tem o Espírito Santo e a outra que não tem o Espírito Santo. Porque pense na ideia de um corpo, irmãos. Eu e você, um corpo. Nós falamos assim: nós temos o Espírito Santo. Só que nós pensarmos de forma coletiva o que é a igreja, Deus derramou desse corpo coletivo o seu Espírito, que é a igreja. Pense nisso. Quando nós nos reunimos como igreja, irmãos, Deus derramou o Espírito de forma geral nesse corpo completo que é a igreja. Então, cada igreja neste mundo, irmãos, local, que serve genuinamente a Cristo, tem o Espírito Santo, porque eles são os membros do corpo de Cristo. Eles são o corpo de Cristo, de forma figurada, como Paulo disse. Há uma coisa, irmãos, que não há uma distinção de quem deve receber o Espírito Santo. Paulo vai dizer que todos nós somos batizados no Espírito, e no final do versículo ele diz que todos nós bebemos desse Espírito. Então ele vai dizer: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Paulo faz a distinção, irmãos, porque os judeus naquela época
Muitos deles aceitaram a Cristo, mas rejeitaram os gentios. Fazia distinção de dois povos, que eles eram crentes diferentes porque não era da descendência de Abraão, que não faziam parte da lei de Moisés. Mas Paulo vai dizer que é judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Uma coisa, irmãos, que não acontece, não deve acontecer na igreja. Não deve haver distinção de pessoas, de classes. Se você é pobre ou se você é rico, ou se você é branco ou negro, ou se você é feio ou bonito. Não importa, irmãos. Sabe o que importa? É se você tem o Espírito Santo para fazer parte de Cristo. Isso é o que importa. É o que Paulo está dizendo. Todos nós recebemos, fomos batizados e bebemos de um só Espírito. Aqueles que são participantes, irmãos, do corpo de Cristo, detêm, possuem neles, morando no Espírito Santo. Cristo nos deixou, irmãos, um Consolador, e Ele veio habitar conosco. Jesus disse: vocês vão e recebam o Espírito Santo. A igreja, irmãos, é uma instituição divina. Foi o Espírito Santo que instituiu a igreja no Pentecostes. Ela iniciou ali, porque o Espírito Santo foi dado àquela igreja. O corpo de Cristo recebeu o Espírito Santo. Essa, irmãos, unidade se mantém também por causa do Espírito Santo. Paulo falou: seja o que profetiza, seja o que tem o dom de sabedoria, seja o que cura, todos fazem por um só Espírito. Por isso que não há divisão, seja escravo, seja livre, não importa. A única diferença que fará é se você faz parte ou não faz parte. E o que vai dizer é se nós temos o Espírito Santo. Não importa, irmãos, mas sim, o mais importante é se temos o Espírito Santo. Porque também, versículo 14, o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Paulo está dizendo: assim, irmãos, como há escravos e livres, são muitos membros. Há uma diferença entre o dedo mindinho e o dedo, esse dedo aqui, irmãos, polegar. Há uma diferença entre uma mão e o pé, entre o olho e a orelha. São muitos membros para constituírem um corpo. Há essa distinção para se formar um corpo. Não importa se há, irmãos, pessoas distintas na igreja. Lembra de Tiago? Tiago falou assim: se você vê um irmão chegando, ele está com vestes bonitas, se ele está com um anel no dedo, e você coloca ele para sentar na frente, e quando chega o copo você coloca para sentar lá atrás, você está fazendo distinção de pessoas. Enquanto são muitos membros, irmãos, diferentes, e você não corta a sua mão porque você usa menos ela. Então, nós não devemos fazer distinção. São muitos membros, mas é um só corpo. Assim, irmãos, as igrejas deveriam recepcionar as pessoas. A igreja deveria ser o lugar onde as pessoas se sintam realmente acolhidas, independente das diferenças, irmãos, de como elas são. E outra coisa, pense uma coisa: eu sou chato, provavelmente você também deve ser chato. Outros irmãos aqui são enjoados. Por que nós não conseguimos aceitar as diferenças que uma igreja se propõe a ser? Porque somos pessoas, ou não somos? Assim, são membros distintos uns dos outros, ainda assim somos um só corpo. Olha a beleza, irmãos, do que Cristo fez. Ele pegou pessoas completamente distintas umas das outras, de regiões diferentes, de histórias diferentes, de classes completamente diferentes, e formou um corpo para Ele. Então nós vemos escravos e livres, judeus e gentios, povos completamente diferentes, irmãos, que nunca se viram. O índio ou o europeu, não importa, eles são membros do corpo de Cristo. Eles são membros do corpo de Cristo. É isso, irmãos, que nós deveríamos pensar sobre o que é igreja. Ela é um corpo unido, muito mais do que simplesmente família. Pensa, por exemplo, eu sou um irmão de 4 irmãos, né? Nós somos em 4. Eu e o meu irmão, apesar de sermos a mesma família, somos distintos uns dos outros, ou não somos. Agora pensa no seu corpo. O que é distinto do seu corpo? Então pensa, membro, o corpo parece falar muito mais claramente do que é uma igreja. Pense, irmãos, que você não pode se desvincular do corpo, porque você não arranca o seu dedo mindinho, porque você acha ele feio.
Então, a igreja ser corpo traz muito mais profundidade do que é uma igreja. Paulo está dizendo assim: vocês usam dons de vocês de forma equivocada, dado a que vocês são um só corpo. Como que vocês podem usar o dom para vocês mesmos, sendo que vocês são um só? Essa é a ideia do que Paulo está querendo dizer nesse texto. Agora, irmãos, membros mais desprezíveis fazem parte do corpo. Versículo 15, versículo 16 diz assim: se o pé disser, não sou mão e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Aos irmãos que se consideram inferiores aqui, em relação aos outros membros, você não deixará de fazer parte do corpo, mesmo que a sua percepção de você mesmo seja inferior aos outros. Você, nossa, eu não prego assim, eu não canto assim, eu não faço assim. Cristo não está se importando com isso, irmãos. O pé pode até dizer que não é tão importante assim, mas ele faz parte do corpo. Ainda assim, irmãos, mesmo que você diga que você não faz parte daquela igreja, ainda assim você faz parte, sendo um membro aparentemente mais insignificante. Isso, irmãos, não deve haver aquela distinção daqueles irmãos que pregam, daqueles que falam no culto, daqueles que aparecem mais. Não deve haver nenhuma distinção disso. Porque, irmãos, ele não deixará de ser corpo. Vai chegar no céu, você vai encontrar esse irmão, e a eternidade você vai ter que passar por ele, passar por ele. Serão ainda participantes do corpo místico de Cristo, pois Cristo considera todos como essenciais em seu corpo. João disse, irmãos, em João 17, 21, para que todos sejam um e estejam em nós. Cristo, irmãos, não perderá nenhuma parte do seu corpo, todos fazem parte dele. Então, irmãos, por mais que alguns irmãos possam considerar os outros menores que os outros, ou você se acha menor que os outros, ou você se acha superior aos outros, ainda assim você é igual, você faz parte do corpo simplesmente. Você faz parte de um todo que Cristo derramou do seu Espírito sobre ele. E você ter essa noção, irmãos, faz você realmente pensar o que é a igreja. Eu sou uma parte do todo. Eu sou um membro daquele corpo. Eu manifesto Cristo neste mundo, ainda assim sendo insignificante, ainda assim sendo pequeno, ainda assim sendo o menor de todos, aparentemente, ainda assim você faz parte do corpo de Cristo, se você está nele. Glória a Deus. Não deve, irmãos, haver nenhuma distinção, seja você quem você for. E assim, irmãos, deve ser a nossa percepção como a qualquer irmão. Agora, irmãos, apesar que é um todo, por que Paulo faz essa diferença? Por que ele desmembra, por assim dizer, essas diferenças de quem é quem? Deve haver, irmãos, uma distinção no corpo também. Versículo 17, 19 e o 20 diz: se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? 19, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. Paulo, irmãos, parece ser repetitivo aqui, e era muito típico da escrita judaica. Quando eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam. Mas o que nós podemos enxergar disso, irmãos, é que ainda assim que um membro, corpo é uma unidade, ainda assim há distinções. Por serem muitos membros, irmãos, deve haver distinção entre eles. Uns membros, irmãos, devem ter poderes diferentes e funções diferentes. Por quê, irmãos? Olha o que Paulo vai falar. Uns profetizam, outros admoestam, outros têm sabedoria, outros curam. Imagine, irmãos, aqui se todos pregassem. Imagina aqui se todos cantassem. Imagina que se todos tivessem